Começando mais uma edição do Podcast Mão, podcast número 57, hashtag 57, o time que não está mais 100% no Campeonato Paulista, mas continua invicto. Nenhuma derrota em 2016 em jogos oficiais, o Timão que foi até Araraquara e arrancou um empate da ótima Ferroviária 2-2 e agora se prepara para pegar o São Bento. Tem muita notícia de dentro de campo e algumas de fora de campo, infelizmente, do departamento médico. Um abração pro Dr. Júlio Stancati, pro Dr. Ivan Grava. O pessoal do departamento médico do Corinthians está trabalhando bastante nessa semana, né? Não, Teleco? Um abraço para você. Boa noite, todo mundo machucado, hein? Espero que só parem nesses três aí. E o nosso Vitor Guedes também, né? É outro que tá entregue ao DM e temos um convidado hoje aqui no programa para falar um pouco de Corinthians, vai fazer as vezes do Vitão, mas antes quero mandar meu olá a Rodrigo Vessone. Tudo bem, Vessa? Tudo bem, um grande abraço a todos, um abraço para o nosso convidado. É isso mesmo, na verdade, começa aí com esse problema do Elias aí que a gente vai falar, algo que talvez poderia ter sido evitado, né? Com certeza, tem alguma coisa estranha, a gente vai discutir a respeito disso, mas eu quero apresentar o nosso convidado, um homem de rádio, a voz mais sexy do rádio brasileiro e internacional, ex-cantor de pagode, humorista de sucesso, aliás faz stand-up, eu já fui em vários e é muito legal, vale a pena, e entende muito de futebol. Estou falando de Renato Tortorelli. Fala, Tortor! Fala aí, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que a galera tá ouvindo. Boa noite, Belo, Vessone, Teleco, galera do Podcast Mão, um prazer estar participando com vocês aí, sempre ouço. Antes da gente falar dos assuntos do Corinthians, Tortorelli, você é um ouvinte do Podcast Mão, não é não? É verdade, eu ouço sempre tô acompanhando o trabalho de vocês, é muito legal, velho, muito legal, sempre quis participar. Tortorelli, que trabalhou comigo durante muito tempo na Rádio Transamérica e hoje está na Bradesco. Faz tua propaganda aí, Tortor. Que horas vai ao ar o programa? Quantos dias por semana? Como é que tá o pessoal da Bradesco Esportes FM? Tô com os malucos do Agora o Bicho Vai Pegar, né? De segunda a sexta, das 4 às 7. Então a gente tá 3 horinhas no ar aí falando de futebol e outras besteiras por aí. É verdade, eu tava com saudade de fazer transmissão contigo, Belo. Ô, Teleco, a gente fala aqui às vezes 40, 50 minutos e acha que tá falando muito. 3 horas de programa, tá bom pra você ou não, Teleco? Tá ótimo, quanto mais Tortorelli, melhor. Ô, Vessone, você que começou a falar do Elias, então vamos começar a discutir o Elias. Nessa segunda-feira saiu a notícia de uma fissura na fíbula da perna esquerda, a parte de fora da perna esquerda do Elias. Ele levou uma pancada na partida contra o Osasco, na segunda rodada do Campeonato Paulista, se eu não me engano no dia 2 de fevereiro, acho que foi isso, e jogou contra o Cobressal, e de repente agora, nessa semana, sai o resultado da ressonância magnética, e o Elias vai ficar um mês com a perna imobilizada. Para quem tá achando que ele vai ficar um mês fora do time, não. Um mês imobilizado, ou seja, não pode treinar, não pode fazer fisioterapia, não pode fazer nada. Depois que ele tirar a parte da imobilização, daí ele vai voltar pro campo para treinar, recuperar a forma física, ou seja, vai ficar um tempão afastado. E por que jogou contra o Cobressal, né, não, Vessone? Belo, é isso que alguém vai ter que explicar, né? Por que jogou, se foi o jogador que quis, se foi os médicos que liberaram, se foi o Tite que obrigou, alguém vai ter que explicar, porque a gente não é médico, enfim, ninguém quer ser negligente ao comentar uma situação, mas talvez porque a sua pergunta ela é difícil de responder de fora, teria que ser alguém de dentro, e eu acho que isso que a nossa obrigação vai ser, de cobrar uma resposta, porque se ele tinha condição naquele momento de jogar, não era uma condição talvez ideal, era melhor ter poupado ele ter iniciado um tratamento que talvez seria um tratamento mais tranquilo e de mais rápida recuperação, e agora, como você disse, um mês engessado e etc, um mês mais, vai demorar mais uns 20 dias, 15, 20 dias de preparação física,
Você perde aí o Elias, talvez quase 2 meses, 45 dias é muita coisa. O Corinthians já pode ter definido a sua vida na Libertadores, por exemplo. Então, acho que alguém vai ter que se pronunciar. O Corinthians tem um departamento médico, um departamento de fisiologia, etc., muito competente, mas acho que alguém vai ter que explicar essa situação do Elias passo a passo, semana a semana. Ó, ali machucou em tal dia, a gente fez um exame depois, apareceu isso, depois a gente tentou fazer isso, não deu certo, ele se sentiu... Enfim, vai ter que ter uma explicação até meio que cronológica aí para que o torcedor entenda, porque é um prejuízo bastante razoável, né? Você tá falando entre 8 e 13 jogos fora. É jogo pra caramba. São 5 do Campeonato Paulista e 3 da Libertadores, né? Pela minha conta, Teleco. Isso, e foi 30 dias, é isso aí. Senão, você tá falando aí, também tem mais um monte de jogos do Paulista aí. Ele só voltaria no dia 13 contra o Santa Fé. E se for rapidinho, né? Se ele ficar só um mês fora, tipo 3 semanas com a perna imobilizada e 7 dias de preparação, vai jogar com São Bernardo, com o Ituano. Ô, Tortorelli, em cima disso que o Vessone tá falando, a única explicação plausível, até porque eu confio muito no departamento médico do Corinthians, são além de grandes pessoas, ótimos profissionais, Dr. Júlio Stancati, como eu disse, Dr. Ivan Grava, enfim, a única explicação plausível é de repente o Elias não ter essa fissura, ter entrado, eu tô chutando, né? Tô pensando assim na visão mais ou menos do que pode ter acontecido. Ter entrado contra o Cobressal com uma lesão menor e ter acontecido essa lesão na partida contra o Cobressal. Daí de repente ele pode ter saído da partida sentindo dores, foi fazer o exame e tinha tido essa fissura. Porque essa fissura é anterior à partida contra o Cobressal, daí foi um erro de todo mundo. E é o que o Vessone falou, ninguém aqui é médico, a gente não pode criticar antes de ouvir a palavra oficial, mas acho que a única coisa um pouco mais plausível é isso, né, Tortorelli? Eu acho, Belo, que se ele teve às vezes uma lesão menor contra o Audax e se agravou contra o Cobressal, tudo bem. Agora, se já teve essa lesão e ele jogou, é uma mancada de fazer inveja ao departamento médico do Palmeiras, né? Que os caras estão de brincadeira. Ô, Teleco, o que você pensa a respeito? De repente pode ter sido um erro, ou você acha melhor a gente esperar a versão oficial do clube? Eu fico esperando, porque eles podem falar também que foi durante o jogo, né? Contra o Cobressal, né? Durante o jogo contra o Cobressal, né? Aí não adianta a gente ficar pensando muito. E sobre o futuro, nesse mês e meio aí, ontem, no domingo, aliás, a gente tá gravando na segunda-feira esse podcast, por isso que eu ia falar ontem, mas você tá ouvindo o programa na terça, na quarta-feira, você não vai entender nada. Então nesse domingo, contra a Ferroviária, jogaram no lugar do Elias o Rodriguinho de segundo volante e o Maicon de terceiro homem de meio de campo. Você acha que esses dois jogadores vão ficar no time titular na vaga do Elias, ou um vai ficar, outro vai sair? Teleco, o que você pensa que o Tite pode fazer em cima disso? O Tite esse tempo todo tem falado que o Maicon era o substituto natural do Elias. Vamos ver se agora que a gente vai ter jogo de Libertadores, isso aí vai ser verdade. Ainda tem mais 2 jogos para se preparar antes do jogo contra o Santa Fé. Se ele for mais cauteloso, ele joga o Williams de segundo, né, no lugar do Elias, e coloca o Bruno Henrique, né? Bruno Henrique de volante e o Williams no lugar do Elias. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, você quer meter um segundo volante que não sabe passar bola? Para com isso, tá? Não faz isso com o time, não. Mas ele jogou até que bem nessa posição junto com o Mano Menezes no Cruzeiro, né? Vamos ver se ele vai ser mais corajoso ou não. Também tem uma questão aí, isso aí pode implicar na ressurreição do Christian, né? Porque é verdade. Ele vai ficar tanto tempo fora, acho que o Christian volta a treinar. Ele tá inscrito na Libertadores, inclusive. Não tinha pensado nisso. E ainda tem uma vaga no Paulista, que pode ser do Christian. A gente nem lembra do Christian mais, né? Então, não tinha me passado pela cabeça que o Christian tá inscrito na Libertadores, vai que, né, Tortorelli? Vai que o ano passado, quando precisou, o Rodriguinho jogou bem nessa posição no lugar do Elias, né? Porque como armador, ultimamente, pra mim tem decepcionado, não tem convencido. Agora ele dá chance pro menino Maicon, né?
Ou ele põe o Rodriguinho onde jogou, ou faz isso daí mesmo, joga o Williams com o Bruno Henrique pra suprir isso daí. Só que aí, sei lá, acho que vai uma formação um pouco defensiva, né? Ô Vessone, muita gente criticou o Rodriguinho na partida contra a Ferroviária e atenção, entendam o que eu vou falar, eu não tô elogiando, não tô falando que o Rodriguinho jogou bem, mas pra mim, na minha visão do que aconteceu na partida, o Tite inverteu nesse jogo, ele deixou o Bruno Henrique de primeiro volante, colocou o Rodriguinho pra marcar e liberou o Maicon, tanto que o Maicon apareceu no ataque, até perdeu o gol, enfim, e o Rodriguinho ficou com uma função muito mais defensiva do que aquela que ele teve nas outras partidas da temporada em que ele era o terceiro homem de meio de campo. O Rodriguinho estava aparecendo bem como o terceiro homem, mais livre, mais solto, e na partida contra a Ferroviária, a função principal do Rodriguinho era marcar, e não aparecer no ataque, tocar bola, criar jogada, e ele foi muito criticado por causa disso, mas pra mim ele tava fazendo uma função muito mais tática, Vessone. Você vê do mesmo jeito ou você discorda? Não, acho que sim, Belo, e como o Tortorelli até lembrou, eu ia falar exatamente isso, o Tite treinou, trabalhou para usar o Rodriguinho como segundo volante quando Elias fosse para a seleção. Foi assim ano passado no Brasileiro, deu muito certo, para quem pouca gente, talvez alguns não lembram, mas foi o Rodriguinho que jogou como homem ali de meio de campo no lugar do Elias naquela final, enfim, que todo mundo fala, contra o Atlético Mineiro, e jogou muito bem mesmo aquele dia. Então eu não duvido, por exemplo, que ele transforme agora, volte o Rodriguinho para essa posição do Elias, e aí vai abrir uma posição, saca o Maicon, o Maicon que ainda é muito jovem, tá bem, mas é muito jovem. E aí, assim, abre uma vaga ali do meio para frente para jogadores que começam a pedir passagem. Giovanni Augusto é o principal deles. Numa dessa, o André, e aí recua o Danilo para a linha de 4 de novo. Então, eu não duvido não que isso possa acontecer. Recuar o Rodriguinho para a vaga do Elias e aí colocar uma peça nova ali na frente, naquela linha de 4, com o André na frente, recuando o Danilo, ou deixando o Danilo e colocando o Giovanni Augusto ali na linha de 4, enfim, alguma coisa acho que pode ser feita nesse sentido. E você vê que elenco até tem, né? E por falar em elenco, que tal colocar o Guilherme nesse time aí? Você colocaria, Marco? Eu não colocaria o Guilherme no próximo mês ou nos próximos 2 meses como titular do Corinthians, porque até houve um desencontro de informações hoje. Você pode falar mais sobre isso, Teleco, que muita gente comentou na internet e em algumas rádios, sites, portais, sei lá, que o Guilherme tá machucado, que levou uma pancada, enfim. Pra mim, nenhuma dessas explicações eu acredito. Pra mim, o Guilherme tá sendo preservado porque tá fora de forma, porque é só você olhar pra ele que você vê que ele tá fora de forma. Mesmo ele tendo entrado em campo e tendo feito gol contra o Capivariano, ele tem muita qualidade, ele sabe jogar bola, então o gol, claro que ele teve mérito, mas não dá pra ele ser titular, não dá pra ele jogar 90 minutos, então eu acho que a comissão técnica, se for inteligente, preserva ele nesse começo de temporada, faz ele entrar em forma, quando entrar fase de oitavas de final de Libertadores, fase final de Campeonato Paulista, ele vai estar tinindo. Daí você coloca ele como titular. Pra mim, o Guilherme hoje não tem que ser titular do Corinthians, Teleco. Então, o que foi interessante foi que em questão de minutos apareceram 3 notícias. Uma que ele estava com uma lesão muscular, outra que ele estava fazendo reforço, outra que ele estava treinando separado, outra que ele joga quarta-feira. Ele treinou separado, eu tava lá no treino. Isso. E na segunda-feira ele treinou separado mesmo, ele foi pro campo, mas ele não treinou com os outros atletas. Então, eu juntei tudo, fiz uma média ponderada e tirei a raiz quadrada. Eu acho que a gente só vai descobrir na quarta mesmo, mas pelo jeito ainda fica mais uma semaninha aí treinando. Então, eu ouvi falar que o Guilherme não jogou porque ele tava com fadiga, né? Aí eu fico perguntando se o Corinthians contratou o Guilherme ou o Jaiminho do Chaves, que eu não ouvia falar desse negócio de fadiga desde aquela época. E o Guilherme tem histórico, né? O Guilherme é um jogador que luta contra o peso e por isso eu acho que a comissão técnica vai ter trabalho. Agora, com essa lesão do Elias, eu não penso no Guilherme não, pelo menos para os próximos jogos, Vessone. O que você acha? Eu acho que depende da condição dele, mas eu acho que ele vai ser titular do Corinthians mais cedo ou mais tarde. E numa dessa, esse jogador que eu tava falando, que o Rodriguinho recuando
para a posição do Elias poderia abrir uma brecha, talvez era o Guilherme ali no meio. E ele ficaria naquela linha de 4, o Guilherme, e aí poderia deixar até o Danilo na frente, ou já partir depois pro André. Mas acho que o Guilherme poderia ser uma dessas opções no meio aí, recuando um pouco o Rodriguinho. Lembrando que o Corinthians joga com o Bruno e mais aquela linha de 4. Romero de um lado, Luca do outro, e aí poderia ser ali no meio o Guilherme, ou mesmo o Giovanni Augusto, e na frente ali o Danilo, poderia recuar o Rodriguinho, enfim. Opções o Tite tem. Eu acredito que o Guilherme será titular do Corinthians mais cedo ou mais tarde. Então, para falar da trinca de machucados, ainda falta o nosso grande amigo Marlone, que estava todo mundo achando que tinha sido pior depois dele ter sido atropelado por uma jamanta no jogo contra a Ferroviária. Se viu que ele não rompeu ligamentos nem nada disso, foi só pancada mesmo, mas também não deram prazo para ele voltar, né? O que foi falado é que para essa quarta-feira ele não tem condições. Também não vai mudar muita coisa, porque o Marlone entrou em campo contra o Capivariano pelo Campeonato Paulista e falou que estava sentindo a pressão, que não jogou bem por causa da ansiedade. Jogador que sente ansiedade e pressão contra o Capivariano vai demorar para se acostumar com a camisa do Corinthians. Eu não confio tanto assim no Marlone para esse começo de ano. Não sei o que vocês acham. E depois de reeditar aquela dupla sertaneja Christian e Ralph, teremos agora Bruno e Marlone, né? Parece que não fica pronto nunca. Não sei. Quando ele jogou em time grande, precisou mostrar trabalho, personalidade, ele não rendeu, né? Nem Cruzeiro, nem Fluminense, ele foi render no esporte, né? Não sei. Tenho minhas dúvidas em relação ao Marlone. Vamos dar os tradicionais 6 meses, né? O problema não é eles se chamarem Bruno e Marlone, né? O problema é se eles jogarem que nem o Bruno e o Marrone. Aí não, o Marrone da dupla não é o que falam que não canta, então o Marlone é o que não joga, só joga o Bruno. Ah, meu Deus, fuja para as colinas. Pra falar dos reforços, Telex, só pra gente mudar de assunto, deixa eu só dar uma pitada sobre a coletiva do Giovanni Augusto nessa segunda-feira no Parque Ecológico, que foi muito interessante. O Giovanni Augusto, ele foi perguntado, até o papo era sobre o Cleiton, tá? A gente vai entrar no assunto do Cleiton daqui a pouco, Cleiton do Figueirense. O Giovanni foi perguntado assim: você se adaptou bem ao Corinthians? Você já está integrado, tal? O que você pode dizer de bom do Corinthians? O que te faz elogiar o Corinthians? O que no Corinthians você acha que está à frente dos outros clubes, tal? E o Giovanni Augusto, acho que, não sei, na simplicidade, assim, acabou falando que ele adorava o Corinthians porque quando eles viajavam ele podia descer para o café da manhã de chinelo. E em outros clubes ele não tinha essa facilidade, que em outros clubes ele era multado se ele descia de chinelo, então por isso ele adorava o Corinthians. Até depois criou uma certa rusga na internet, porque alguns torcedores do Atlético Mineiro acabaram xingando ele porque achavam que ele era uma crítica ao Atlético Mineiro, e o Giovanni Augusto teve que usar as redes sociais para falar que não era sobre o Atlético Mineiro que ele estava falando, que ele já jogou em diversos clubes. Agora eu imagino o Giovanni Augusto, o Corinthians está tentando trazer um jogador do esporte, do Juventude, sei lá, Vessone. Daí ligam pro Giovanni Augusto, o Giovanni, vem pra cá, o Corinthians é mó legal, aqui a gente toma café de chinelo. Coitados dos dirigentes que pagam para reformar o departamento médico, montam um CT de primeiro mundo, uma puta estrutura, e o que o cara lembra na hora de elogiar o clube é que pode tomar café de chinelo, Vessone. É engraçado mesmo, é inusitado, mas eu vou te falar, eu tô sentindo que é uma personalidade muito forte mesmo, que o Giovanni Augusto tem isso, porque na coletiva de imprensa que ele tá se despedindo dentro da cidade do Galo, o jornalista pergunta: mas por que você tá trocando o Atlético pelo Corinthians e tal? Falou: rapaz, não dá pra falar não, o Corinthians é muito grande, não tem como falar não pro Corinthians, etc. Uma coisa assim, uma declaração, se ele tivesse lá no parque, aí no CT Joaquim Grava, ok, é discurso de jogador, mas ele tava dentro da cidade do Galo, e aí na hora que mostra a imagem, um assessor de imprensa, acho que tava até meio perto, ele olha meio estranho, olha pro jogador, não tava entendendo. Mas ele foi muito sincero, ele falou: o Corinthians é muito grande, não dá pra eu não ter um dos maiores do Brasil, não tem como eu falar não pro Corinthians, não sei o que tal. Mas com meio que um constrangimento na sala do Atlético, porque ninguém tava esperando essa resposta dele lá dentro. Esperaria, óbvio, no CT do Corinthians, mas não lá dentro.
Então acho que eu sinto aí que é um jogador nesse sentido, de uma personalidade forte, que fala muitas vezes o que vem na cabeça e tal. E até encaixou no time, né? Encaixou. Parece que ele mesmo falou nessa coletiva de segunda-feira também, Vessone, que ele tem a sensação de que ele joga faz 2 anos no Corinthians. Ele citou até essa expressão. Tudo que eu falei sobre o Marlone, que o Marlone falou da ansiedade, da pressão, o Giovanni Augusto parece que não tem nada disso. Parece que ele já tá no time faz tempo, né? E de verdade, eu acho que o Giovanni Augusto, de todos os contratados, é o que já tá pedindo passagem para ser titular. O Tite já percebeu isso, tanto que coloca ele é o primeiro a entrar sempre nos jogos. Em todos esses últimos jogos ele foi sempre o primeiro com 10, 15, ele já estava entrando. Então, de todos eles, é o que pede passagem, é o que está muito perto de ganhar a vaga titular. Eu repito, acho que vai acontecer a mesma coisa com o Guilherme, vai acontecer a coisa com o André e vai acontecer a coisa até com o Marlone. Mas o primeiro que tá dando esse pulo e que tá muito perto de virar titular é o Giovanni Augusto. Mas eu acho, assim, minha impressão é de que o time hoje reserva do Corinthians vai inverter rapidamente eu não sei, mas que vai inverter com os reservas do ano passado. O Tite tem essa coisa de dar chance para quem já estava lá, enfim, é uma maneira dele trabalhar, uma maneira que vem dando certo, obviamente. Então ele preferiu dar chance para o Luca, para o Romero, para o Danilo, para o Rodriguinho, para os jogadores que já estavam lá. Mas eu acho que é questão de tempo. Todos eles, os que estão de fora, que na minha visão são melhores tecnicamente dos que os que estão jogando, isso vai acontecendo aos poucos. Então o Giovanni vai ser o primeiro, daqui a pouco vai ser o André, aí o terceiro vai ser o Marlone, o quarto talvez vai ser o Guilherme, mas que todos vão virar titular até o final aí desse primeiro semestre, eu não tenho dúvida não. E o Williams? Não sei, não dá pra duvidar, viu, Belo? Não dá pra duvidar. Eu acho que o Williams, começar a pegar aí fogo aí numa quarta de final de Paulista, semifinal, contra um grande, pega uma mata-mata de Libertadores, eu acho que o Maicon vai esperar e vai jogar o Williams. E o Alain Mineiro? Não, aí acho que não. Aí, eu tive no CT, não tô indo muito agora, mas o dia que eu tive lá, após a coletiva, eu disse pro Tite, eu falei, Tite, se eu sou o Alain Mineiro, eu tô no Braga, eu sou um jogador que tô no Bragantino, eu vou ter uma chance no Corinthians, eu contrato, ao invés de chegar 5 quilos mais acima do peso, eu chego 10 a menos. Eu teria contratado um preparador físico e as minhas férias teria sido pegar a parte física e treinar e chegar bem, melhor do que qualquer um para ter chance logo no começo do ano tal. O Tite só baixou a cabeça tal, e ele respondeu brincando assim, brincando não, falando eu também, e baixou a cabeça e foi embora, do tipo, eu não quero mais falar sobre isso, mas dizendo, você tem razão, era isso que ele deveria ter feito. Então, o Alain Mineiro, pra mim, o cara tem uma chance como essa de jogar no Corinthians. As férias ele vai ter, ele teve 25 férias anteriores, vai ter mais 50 daqui a pouco. Era uma férias que ele poderia perder, e no caso ele não quis perder, curtiu tal e voltou acima do peso. É inacreditável aí a falta de inteligência desse jogador, sabendo que estava indo pro Corinthians, né? Ele trocou a chance da vida por um prato de torresmo. Ou 2, ou 3. Ou 13. Eu queria falar também aí, andaram falando do Anderson Naula, né? É um jogador de 17 anos, já é titular lá no Liga de Loja, né? Que é o LDU de Loja, não é o LDU famoso que já foi campeão e tal. É que foi campeão da Libertadores, etc. É o LDU de Loja. Ele tem 17 anos, ele é promissor, ele é da seleção sub-20. Ontem apareceu ele dando entrevista junto com o presidente da LDU de Loja no aeroporto, falando que estava torcendo muito para vir para o Corinthians, que ele já estava quase tudo acertado. E durante o dia pipocou, ninguém sabe quem que é. Falei com o Alessandro e falou, olha, não conheço o jogador, né? O Bruno Andrade falou com o Fábio Barroso, que é o gerente das categorias de base, que falou, também não sei quem é. Você tem alguma informação, Vessone? Eu conversei com o pessoal da comissão técnica do profissional, e eles sabiam já do menino. Essa pessoa disse que tá vindo, mas que por enquanto é pra categoria de base mesmo, não é pro time profissional do Corinthians. E sabiam até mais ou menos a situação física dele, que ele ainda
tá muito magrinho, que precisava engordar um pouco, pegar massa muscular e etc. Enfim, ele já tinha opções praticamente todas assim do jogador, mas repito, não é pro profissional, é aqueles jogadores que vão ficar ali treinando com a base, etc, e que daqui a um tempo podem até ter uma chance na equipe titular. Mesmo porque ele só tem 1,64m e ele só vai ter 18 anos em junho. Então nem tem como você trazer ele agora, né? Se não me engano, acho que nem pode também. A situação, ele como estrangeiro, menor de idade, se não me engano... É só com 18 anos. Eu não sei se mesmo com o pai vindo junto, enfim, qual que é essa situação, mas não seria realmente nada para agora, não. Pelo tamanho dele, como ele é desconhecido, se bobear, ele tá treinando lá faz uma semana e ninguém percebeu. Mas... Ele viajou com o pai e com uma naninha, Tortorelli. Exatamente. Em relação ao que você estava falando da declaração de Giovanni Augusto, me surpreende, porque eu achei que o único jogador que andava de chinelo no Corinthians era o Christian. Tá aí uma boa oportunidade para as Havaianas, né? Tem uma seção de chinelaria lá que tem o nome de Roger, não sei porquê, né? Será bom, hein? Ixi, tá achando? É o meu que tá achando? Alô? Não sei quem era, mas parou. Parou. Vamos lá, vamos. 3, 4... Pera aí, entra com os prêmios aí, Marcão. Tá, 3, 4, 5. E antes da gente falar de dois assuntos que o torcedor tá pedindo muito pela internet que a gente fale, um é o Clayton, o outro são os tais name rights, que a gente não consegue fugir. Deixa eu só mandar um abraço pro pessoal que tá seguindo a gente no Twitter, @podcastmão, o Isarlan Garcia, Igor Santos, Camila Raila, Ademilson Roberto, Thiago Silva, Ricardo Teixeira 87, Gabriela de Freitas, Clayton 2090, Wellington APC, Ana Paula Greaves, Rafael Haas, o Monteiro Hugo Eduardo Júnior, o João Aurélio Silva, Ronaldo Boateng, Marco Reus. Graças a Deus tem muita gente seguindo a gente no @podcastmão e cada vez tem mais ouvinte acompanhando o podcast e também seguindo pelas redes sociais, pelo Facebook Podcastmão, pelo Instagram Podcastmão, pelo Twitter Podcastmão e participando das promoções. Nessa semana a promoção da pulseira da corrente do Corinthians, da mega loja do Timão do Parque São Jorge, fez a nossa hashtag explodir. Foram centenas de frases com a hashtag podcastmão56, que foi o nosso último, e o pessoal querendo aquela corrente que está à venda na mega loja do Timão do Parque São Jorge, na Rua São Jorge, número 777, mas chegou o tão sonhado momento. Quem será? Quem ganhou? Quem foi o vencedor da pulseira, o vencedor da promoção da corrente do Corinthians, da mega loja do Timão do Parque São Jorge? Tananana, @Alexandre TI. O nome dele é Alexandre Silva, @Alexandre TI, mandou várias frases com a hashtag podcastmão56. Eu quero a corrente, eu quero ganhar o prêmio do Podcastmão, hashtag podcastmão56. Aliás, o Alexandre Silva, pelo que eu me lembro aqui do Twitter dele, ouve a gente faz tempo, tá sempre retweetando o Podcastmão. Faça como ele, retuita sempre o nosso programa, as frases, os prêmios, enfim, participa com a gente pelas redes sociais, que vai acontecer como o Alexandre Silva. Alexandre, é o seguinte, a gente vai entrar em contato contigo pelos canais de comunicação, mas se você estiver ouvindo, você tem 7 dias úteis a partir desta terça-feira, dia 23 de fevereiro, 7 dias úteis para ir buscar a sua corrente. É só chegar na loja, mega loja do Timão do Parque São Jorge, na Rua São Jorge 777, e retirar, leva um documento de identidade com o teu nome já está lá com o pessoal da loja, e você retira de graça essa corrente linda do Corinthians, folheada, prata, enfim, você vai andar todo bonitão aí com a corrente do Corinthians, oferecido pela mega loja do Timão do Parque São Jorge. E nesse programa, Teleco, a gente já oferece outro prêmio. A partir de agora, o pessoal que tuitar hashtag podcastmão57, que
que é o programa de hoje, concorre a uma pulseira do Corinthians unissex, branca, preta, com as cores do Timão, maravilhosa, também muito legal essa pulseira, que está à venda lá na mega loja do Timão do Parque São Jorge, mas para você ganhar na faixa, de graça, é só twittar #podcasttimão57 e uma frase qualquer, uma frase para você se diferenciar, né? Para a gente escolher você, para saber o quanto que você quer, o quanto que você quer participar da promoção, o quanto você quer ganhar a pulseira. Então escreve uma frase e coloca o jogo da velha, podcasttimão57 a partir de hoje, e você está concorrendo a essa pulseira unissex da mega loja do Timão do Parque São Jorge. E o Nelsinho manda avisar, os 20% continuam. Então, todo mundo que quiser pintar lá na mega loja do Timão do Parque São Jorge, comprar qualquer produto, Tortorelli, qualquer produto, desde camiseta oficial, boné, caderno, tem chaveiro, tem caneca, tábua de churrasco, tudo que você imaginar oficial do Corinthians tem lá na mega loja do Timão do Parque São Jorge, Tortô, com 20% de desconto. É só chegar lá e falar que ouve o podcast Timão, não precisa fazer nada, você já leva 20% de desconto, Tortorelli. Boa. Promoção sensacional, chegar e levar. Um abração pro pessoal da mega loja do Timão do Parque São Jorge, que sempre acompanha todos os podcasts, estão prontos. O pessoal é treinado para saber, se você chegar lá e quiser dar um presente para tua mulher, pro teu marido, pro teu vizinho, o pessoal sabe te indicar o melhor produto oficial do Timão, e o melhor, com 20% de desconto, você paga menos do que se você for na loja do shopping, na loja da esquina. Vai lá no Parque São Jorge, que você leva esse desconto, é só falar que houve o podcast Timão. Ô Teleco, passando este momento alegria, este momento prêmios, este momento de o ouvinte se sentir parte do programa, né? O ouvinte também se sente parte do programa quando as perguntas do ouvinte são respondidas. E eu nunca vi tanta pergunta de ouvinte relacionada ao mesmo tema quanto nessa semana o pessoal querendo saber se o Cleiton vai ou não vai jogar no Corinthians. É claro que a gente está gravando o podcast na segunda-feira à noite, então a chance de ter mudado alguma coisa é grande, mas o que a gente pode falar hoje, neste momento, sobre o Cleiton, Teleco? O Cleiton é jogador do Atlético, acabou de avisar Léo Gomide, que é setorista do Atlético. Então é isso aí. Opa, então o Cleiton não será jogador do Corinthians, o Cleiton será jogador do Atlético Mineiro, é isso mesmo? É isso, e isso também prova que o Giovanni Augusto não é bom de lábia. É, porque o Giovanni Augusto falou que mandou um WhatsApp pro Cleiton, que é amigo dele, falando que no Corinthians dá pra jogar de chinelo. Acho que jogar não, dá pra tomar café de chinelo. Acho que o Cleiton prefere colocar uma famosa papete, ou então, como é que chama aquele negócio? Crocs, né, pra ir tomar café da manhã. Mas enfim, o Giovanni Augusto não conseguiu convencer o Cleiton a jogar no Corinthians, Vessone. Belo, eu até tinha tweetado isso mais cedo. Me surpreenderia muito se ele fosse pro Corinthians. Você faz a proposta, manda lá e simplesmente manda lá o telefone, o fax, sei lá, o e-mail. A gente oferece tanto, o salário é tanto. Aí chega um outro time, pega um avião, vai lá, se reúne, demonstra interesse, negocia, conversa, baixa aqui, sobe ali, olho no olho. Tava na cara que o Atlético ia ganhar essa parada, porque demonstrou muito mais interesse do que o Corinthians. Você simplesmente mandar, sei lá, numa soberba quase, de achar, eu sou Corinthians, sou campeão brasileiro, tá aqui, se você quiser vir aqui jogar comigo, essas são as condições. Acho que não é assim, infelizmente no futebol o olho no olho ainda vale, ajuda muito, e foi o que o Atlético Mineiro fez. Foi lá, pegou o avião, foi até lá, 3, 4, 5 horas de reunião para poder acertar com ele, e aí na hora ali, até quem tá sendo convencido fica até mais sem graça de falar não para quem tá olhando no olho. É muito fácil falar não pro Corinthians, você responde um e-mail ou dá uma ligação. No olho ali, você falar com o outro dirigente, eu vou aceitar a proposta do outro, não a sua, você fica até meio constrangido. Então, quando a pessoa faz esse tipo de coisa e demonstra interesse, pega o avião e vai lá buscar, é muito difícil de você voltar sem. E foi isso que o Atlético Mineiro fez, o Corinthians não fez. Enfim, agora para a direção do Corinthians cabe aguardar. Se ele estourar no Atlético, ajudar o Atlético a ganhar Libertadores,
ajudar o Atlético a ganhar Campeonato Brasileiro, etc., a diretoria realmente tem que ser cobrada, porque não foi atrás, não buscou com afinco, ou pelo menos não disputou em reais condições com o Atlético Mineiro. Já tinha acontecido isso com o Leandro Banana no Palmeiras também, que simplesmente foi lá, ó, a proposta é essa, tal, o Palmeiras foi, mandou emissário, etc., foi lá e contratou. Então, achar que que eu sou o Corinthians e vou contratar a hora que eu quiser, não é muito bem assim não. Infelizmente o futebol hoje em dia, a exceção quando você vai disputar com um time do interior, se for o caso, aí ok, mas com 2 times grandes, etc., pode esquecer. Eu concordo. Tortorelli, como eu disse, ainda não é oficial, né? Ou já é oficial, Teleco, a contratação do Cleiton, porque a gente está gravando na segunda-feira à noite. O Léo Gomide é um repórter mineiro que entende muito de Atlético Mineiro e dos clubes de Minas Gerais, e o Léo Gomide deu que o Cleiton está contratado pelo Atlético Mineiro. Quando você estiver ouvindo o podcast, pode ser que já seja oficial, mas nesse momento um repórter de Minas Gerais deu que o Cleiton acertou com o Atlético Mineiro. A gente vai se basear nessa informação para a gente dar opinião nessa segunda-feira à noite, Tortor. Eu concordo com o que falou o Vessone, né? Faltou empenho, porque pelo que estava passando, a diretoria do Corinthians acreditou na vontade do pai do jogador, uma suposta vontade do jogador. Fizemos uma proposta em janeiro, mantemos essa proposta. E realmente não brigou pelo jogador, né? O Atlético, nesse caso, foi mais esperto, viajou para Florianópolis, negociou uma reunião de 5 horas de duração, ou seja, foi uma coisa trabalhosa, costuraram um acordo e contrataram o jogador, não simplesmente apresentaram a proposta e ficaram de braços cruzados. Então, depois de ter efetuado várias vendas e supostamente entrado um valor em caixa, eu acho que a diretoria do Corinthians tinha que se empenhar mais. Se tinha esse interesse em jogador, que eu reputo como uma grande promessa, um grande jogador que seria útil para esse elenco do Corinthians, eu acho que faltou empenho. E aí, Teleco? Bem, vem outros pés de rato. É o seguinte, esse daí já era surpresa pra gente, que ia contratar, né? Ninguém estava esperando que ia ter uma contratação, ainda mais nesse valor. Certo ou errado, pelo menos ninguém está fazendo loucura, né? Em outros tempos, talvez alguém chegasse lá com um cheque de 6 milhões de euros pelo Cleiton. Dessa vez falaram, a gente não consegue, e ficou por aí. E o Roberto de Andrade mantém a mesma postura em todas as contratações, né? Ele chega a um certo ponto, mas não entra em leilão. Faz muito tempo que o Corinthians não entra em leilão. Se o Corinthians se interessa por um jogador e outro clube se interessa também, o Corinthians marca a posição. Eu tenho a oferecer isso e o nome Corinthians. Você vai jogar no Corinthians, você não precisa ganhar mais. Você vai jogar no Corinthians, você vai se valorizar, você vai ter uma estrutura, você vai ter o Tite como treinador. Tem alguns que aceitam, como o Giovanni Augusto, citado pelo Vessone, que chegou lá na sede do Atlético Mineiro e falou não dá para recusar. Tem alguns que querem dinheiro. Eu conversei com o pai do Cleiton, e o pai do Cleiton me falou que a questão era financeira. Estavam decidindo financeiramente o futuro do Cleiton. Então, financeiramente, ele optou pela melhor proposta, que foi a do Atlético Mineiro. Boa sorte para o Cleiton daqui para frente. Só para finalizar, rapidinho, que a gente já falou muito, naming rights, possibilidade de em março, acabando o contrato com a Caixa, o Corinthians anunciar o naming rights. Tem alguma informação, Vessone, ou algum palpite a respeito disso? É uma informação, um pouquinho de palpite, mas mais é uma informação, mas mais palpite mesmo, pelo que eu sinto, converso, etc. Tal. A reunião do conselho já é para explicar para os conselheiros como vai ser o modelo de negócio, etc. E começo do mês aí, no mais tardar, no final da primeira semana de março, estão anunciando, provavelmente numa festa que possa acontecer, ou no dia, já se fala dia 3, dia 2, que seria antes do jogo do dia 3 pela Libertadores, lá na Arena, no auditório. Outros já tem gente falando que seria no dia 8, mas enfim, acho que depois, antes desse dia 10 de março não passa não, tá todo mundo muito confiante, até quem sempre foi reticente, sempre falou não tem nada, dessa vez já fala abertamente que tá tudo pronto e basicamente falta anunciar e esperar o fim do acordo com a Caixa. Você trabalha lá na Bradesco, então passa pra gente, é o Bradesco que tá comprando os name rights da Arena do Corinthians?
Pô. Cara, na verdade, eu não tô sabendo não. Lá dentro eu não tenho essa informação, eu tô mais por fora que gordo na mobilete, né? O que a gente escuta, o que eu escuto é o que o pessoal tá... enfim, é meio boatos, assim, que a gente tá ouvindo, mas de lá dentro eu não tenho essa informação. Não, eu tô brincando com você, é claro que isso é tratado cúpula alta, né? Então não chegaria aos ouvidos do pessoal que trabalha, tá? Fiz uma brincadeira com você, mas é claro que se você tivesse sabendo, você já estaria com uma camiseta Bem-vindo à Arena e uma camiseta com um novo nome da Arena Corinthians, que, como disse o Vessone, deve sair finalmente em março. A gente vai falar mais disso nos próximos programas, mas por hoje, então, o time que vai pegar o São Bento deve ser um time reserva, Teleco. Eu até chuto um time quase que completamente reserva. Olha só, Cássio, Edilson, Felipe, o Pedro Henrique ou Balbuena e o Arana. No meio de campo, o Williams de primeiro volante. O segundo volante poderia ser o Maicon, que jogou contra a Ferroviária, mas não pegou o Cobressal. Daí você pega um Giovanni Augusto e um Alain Mineiro. E na frente o André e um sujeito de velocidade. Quem que pode ser o de velocidade na frente que não seja o Ángel Romero e não seja o Luca? O Danilo? Será? O Rildo voltou? Rildo voltou? Luciano. Boa, Tortô. Luciano e André. Pronto, um time praticamente reserva. Tá bom demais e ganha do São Bento, Teleco. 2-1 contra o São Bento. Falou, Teleco, abraço. Abraço a todos e vai, Corinthians. Falou, Vessone. Chuta um placar pro jogo contra o São Bento? Um grande abraço ao Tortorelli também. Opa, vai mais um empate, 1-1. Pô, Vessone com mais um empate pro Corinthians. O São Bento tá bem no Campeonato Paulista. Tortorelli, antes do teu placar, foi um prazer tê-lo aqui conosco nesse podcast número 57. Apareça mais vezes, Tortor. O prazer foi meu participar, sou ouvinte do podcast Mão e usem e abusem quando precisarem, estou aí. E o placar 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians, gol de quem, Tortorelli? Rapaz, precisa ver quem joga, né? Mas vamos de Giovanni Augusto, que tá dando Giovanni Augusto, boa pedida, bom palpite. Giovanni Augusto, que deve ser titular contra o São Bento, e a gente volta no próximo podcast Mão. Participa da promoção, hein? Participa que tem uma pulseira como prêmio no próximo podcast. Um abraço, tchau.